Convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora fosse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiserdes e eu te darei. Ele jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedirdes, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saber disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, se ajeite que vai demorar. E vai esquentar também, tá friozinho, não é? Hoje então a gente celebra o martírio de João Batista. João Batista, ele é o maior do Antigo Testamento. Apesar da história dele estar no Novo Testamento, ele ainda é um profeta do Antigo Testamento. Jesus, a partir de Jesus é que se cumprem as profecias. Então, João Batista anuncia a chegada do Messias, e dos que vieram antes, nenhum foi maior que João Batista. A gente vê aqui nessa história, naquilo que foi cantado no Evangelho, uma coragem de João Batista, a coragem de João Batista. Você viu na primeira leitura também dizendo profeticamente isso, a coragem de João Batista e a capacidade dele de entregar a vida pela verdade. Mas a verdade aqui que ele morre é a verdade do matrimônio, do fato do matrimônio ser indissolúvel, do fato do matrimônio ser uma instituição divina. Ele não era casado, mas ele era um homem de Deus, e como homem de Deus ele tem que falar daquilo que Deus mandava. Olha o que falou a primeira leitura: vamos, põe a roupa e o cinto, levanta-te e comunica-lhe tudo aquilo que eu te mandar. Ele não está falando coisa da cabeça dele, de modo que ele morre por causa do matrimônio. Herodes um dia foi visitar o seu irmão Filipe. Herodes o Grande, que é o pai deles, ele é aquele que perseguiu o menino Jesus. Logo depois que a família de Nazaré vai para o Egito, você lembra?
fica escondido lá do Egito. Esse Herodes que quer matar o menino Jesus é Herodes o Grande, Herodes o pai. Passam 4, 5 anos e o anjo aparece de novo em sonho a José e diz que Herodes o Grande tinha falecido e era para José voltar. Quando o pai morre, todo o reino de Herodes é dividido pelos seus filhos. Arquelau fica na Judéia, Herodes, esse Herodes aqui do texto de hoje, na Galileia, e Filipe, na Decápole. Um dia Herodes vai visitar o seu irmão, e lá ele se engraça com a cunhada, e traz a cunhada com ele, e começa então a viver no adultério. Herodes era um rei judeu, portanto era para ele estar sob a tutela das leis judaicas, da lei de Moisés. João Batista, ele, você sabe, era um homem da verdade, um homem do Evangelho, e vai e começa a denunciar esse erro grave, esse pecado grave, que é o adultério, e que de alguma forma isso também é um incesto, porque são parentes. Mas Herodes não é parente, quando pelo casamento se assume o parentesco. Então ele começa a denunciar isso, e denunciar com coragem. A mulher de Herodes então fica enchendo a cabeça do marido para prender João Batista. E como foi contado no texto, ela aguarda o momento oportuno para que Herodes possa matar João Batista. Você viu que Herodes, como o padre falou, era judeu e gostava de ouvir João Batista falar. Mas aqui já tem o primeiro ensinamento, né? Entre gostar de ouvir, de escutar e seguir, há uma diferença enorme. Você pode vir aqui e gostar do que o padre fala, mas só isso não adianta, não é? Pode gostar o que o Papa Francisco fala, pode gostar o que o bispo fala, o nosso bispo fala, mas se não viver, não adianta. Assim então foi armada essa situação. E repara que de novo Herodes, ele cai na luxúria, ele se entrega à luxúria, desejando a sua sobrinha. A sua sobrinha foi lá, uma mocinha, dançou, seduziu, e ele, já com as cachaças na cabeça, pode pedir o que se quiser que eu te dou. Meus irmãos, eu fico pensando se João Batista vivesse nos dias de hoje, nessa baderna que a gente vive, não é? Em relação ao matrimônio, ao casamento, à vida sexual. O demônio, ele propaga suas ideias, ou ele ganha terreno, melhor, o demônio ganha terreno por 3 modos: pela mentira, e por tudo aquilo que ele mente em relação ao matrimônio, pelas meias verdades favorece o inimigo, é ponto para o inimigo, e pela verdade abafada. As 3 coisas a gente percebe hoje no casamento: as mentiras contadas em relação ao matrimônio, as meias verdades contadas em cima delas, e o escondimento da verdade, da importância que é o matrimônio. Por isso hoje, João Batista, mártir do sacramento do matrimônio, a gente vai recordar tudo isso. O porquê que o casamento é indissolúvel. Primeira coisa, porque está lá no Gênesis já. Lá no Gênesis. Antes que houvesse igreja, antes que houvesse cidade, sociedade, Deus quis a família. Por essa razão, o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Esse texto é Gênesis capítulo 2, é antes de ter cidade, é antes de ter sociedade, é antes de ter patriarcado, matriarcado. O desejo de Deus é de fato que o homem viva em família, se situe em família.
E é por isso que essa palavra, ela foi descumprida já no Antigo Testamento. O Papa João Paulo II, ele escreve a Teologia do Corpo. Quem foi lá na Semana da Família vai lembrar que o meu irmão Fernando, ele falou das catequeses de João Paulo II. E naquelas catequeses, no começo das catequeses, o Papa João Paulo II, ele desenvolve essa questão da carta de divórcio, em que os fariseus vão e perguntam para Jesus se podia dar carta de divórcio para sua esposa. E Jesus responde: Moisés autorizou a carta de divórcio por causa da dureza do coração de vocês. Mas no princípio não era assim. Que no princípio é esse? É esse aqui, Gênesis 2. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, eles se tornarão uma só carne. O Papa então desenvolve na Teologia do Corpo, somente pegando essas duas palavras, no princípio, várias catequeses dizendo que esse é o desejo de Deus, que esse já era o desejo de Deus, de família e de família constituída, homem e mulher, de modo indissolúvel. A coisa descambou por conta do pecado. O pecado vai trazer a bagunça no tempo de Noé. Você lembra que no tempo de Noé se fala assim no texto, que eles se davam em casamento como eles queriam. Olha como que está hoje. E também você vai lembrar de Sodoma, da bagunça que era Sodoma. Quando Abraão vai pedir intercessão por Sodoma, lembra? Senhor, se tiver 50 justos, se tiver 40 justos, se tiver 10 justos, se tiver 5 justos, não achou 5 justos. E o que pegava lá em Sodoma? A bagunça sexual. Quando os anjos visitam Abraão, o texto fala que eles quiseram ter relação com os anjos. Que gente foi na porta de Abraão, de Lote, melhor, que morava lá em Sodoma, e Abraão estava lá, oferecer as próprias filhas para ter relação com aqueles seres que chegaram ali. Veja só, Noé, Sodoma, a bagunça da sexualidade, a bagunça do casamento, traz destruição. Se você pegar qualquer império do mundo, qualquer país que dominou o mundo, ele começa a perder o domínio quando a degradação começa a reinar, a imperar. Foi assim com o Império Romano, foi assim com os impérios que vieram depois, foi assim também, está sendo assim também com a sociedade que a gente está vivendo. A segunda coisa é que a própria Bíblia dá testemunho de casamento. A própria Bíblia fala de um caminho de desposamento entre Cristo e a igreja. Você já viu o padre dizendo sobre isso? Da primeira à última página da Bíblia, a Bíblia está falando de casamento. Casamento entre quem? Entre Deus e a igreja. Entre a humanidade e Deus e Cristo. Nós somos chamados à união com Deus, a vivermos de modo um com Deus. Lá, quando chegarmos lá, tudo que é dele será nosso. Tudo que é nosso será dele. No céu, nós participaremos do amor de Deus. Nós não vamos amar a Deus no céu com esse amor nosso. Deus vai emprestar o seu amor para nós, porque seremos um com Ele. Essa é a promessa de Deus para nós. Nós iremos ser um com Ele, nós amaremos como Ele, nós seremos amados como Ele. Quando Ele vai explicar isso para o povo de Israel,
como é que ele vai explicar isso para o povo de Israel? Ele vai explicar usando de uma linguagem que o povo entenda. Qual é a linguagem que o povo entende dessa união? Qual é a linguagem que o povo vai entender que tudo que é de um passa para outro, e o que é de outro passa para um? O casamento. Então, Deus vai usar sempre, na Bíblia inteira, da linguagem do matrimônio, para dizer que vai desposar o povo. Portanto, o matrimônio, ele não é simplesmente a união conjugal, ou também não é simplesmente para ter filho, que tal coisa. É isso. Mas ele também deve refletir aquilo que seremos no céu. De novo, teologia do corpo. Quando o Papa João Paulo II fala do celibato sacerdotal, por exemplo, ele fala que o padre, ele aponta para a realidade que seremos lá em cima. Esse celibato do padre significa um casamento de Cristo e a igreja. Ele se entregou à igreja. Assim, o matrimônio, ele está voltado a ser um espelhamento dessa promessa, que seremos um com Deus. Assim, toda a Escritura, Deus vai falando de casamento, de casamento, de casamento. Em toda a Escritura. Se você pegar, por exemplo, os profetas vão falar que toda vez que o povo adorava outro Deus, aquilo era um adultério. Era como se fosse pular a cerca. O livro de Oséias vai falar muito disso. Oséias, ele casa com uma prostituta. Deus fala para ele: olha, vai lá e desposa a prostituta. Ele vai lá, casa com a prostituta. Ele dá um nome para a prostituta. Ele dá filhos para a prostituta. Ele dá dignidade para a prostituta. Passa um tempinho, a prostituta o trai. Volta na lama. Volta na sujeira. Oséias vai lá e fala para Deus: olha Deus, olha a mulher que o Senhor me deu, olha só. E Deus responde como? É assim que o povo faz comigo. Eu tirei eles do Egito, eu conduzi eles no deserto, eu dei os mandamentos, eu alimentei eles no deserto, eu trouxe para a terra prometida, eu dei nome para eles, eu dei reinado para eles. Veja, Davi, Salomão. E qual é a paga que eles me dão? Adultério. A partir disso, os profetas vão falar dessa linguagem sempre de adultério. Veja então como que está enraizado já no antigo Israel essa presença de casamento entre homem e mulher, um homem e uma mulher, e de modo indissolúvel, porque ele é sinal disso. Se você pegar o Cântico dos Cânticos, é um livro de amor, é um livro que está falando disso. Quando chega no Evangelho, e de modo especial o Evangelho de João, Jesus se apresenta como o esposo. Você já viu também o padre dizendo, por que o primeiro milagre de Jesus é nas bodas de Caná? E por que não tem o nome do noivo e nem da noiva naquele casamento? Porque o noivo é Jesus. E a noiva é a igreja, é a humanidade. Porque Jesus, ele se apresenta no poço para a samaritana. O poço, gente, era o lugar do Antigo Testamento de arrumar namorada. Era o point. O point era o poço. Por quê? Porque a mulherada ia pegar água. A mulherada solteira ia pegar água lá. A mãe mandava, vai lá pegar água. Aí o que o cara pensava? Os brotos estão lá, não é? Quem usar broto é porque está velho já, hein? O cara chegava lá e ficava de zóio ali, não é? Encostava o camelo ali, passou pretinho no casco e tal, rebaixou o camelo, sonzão, pá. Não é? É lá no poço que eles arrumavam esposa. Jesus chega cansado da viagem, se senta no poço. Aí vem a mulher, ela fala assim, Jesus fala assim para ela: você teve 5 maridos e o marido que você tem agora também não é seu. Olha o adultério aqui. São 6. 6 na Bíblia é o número do diabo, é o número do pecado.
agora chegou o sétimo, o verdadeiro, o esposo de verdade. Aquele poço, ele é sinal do coração de Jesus que vai ser aberto na cruz. Assim como um poço, ele tem que ser, você tem que rasgar a terra, e daquele rasgo, ele alimenta, ele nutre, ele mata a sede de pessoas. Assim também o coração de Jesus, aberto como um poço, vai alimentar, vai nutrir, vai matar a sede da sua esposa, que é a igreja. Tudo no Evangelho de João está falando de casamento, tudo, e de modo especial, lógico, na cruz. Mas não acaba aí, porque o Apocalipse, no fundo, é um livro de casamento, do casamento da igreja com Cristo, com o esposo. Repara que para nós o rito de casamento, o noivo fica esperando a noiva, não é? A noiva demora, aquela coisa toda, e o padre já fica bravo porque tem missa daqui a pouco, mas a noiva acha que, né? E fica aquela coisa, o padre já começa, se atrasar mais eu vou cortar a leitura, né? Tem umas noivas que é forgada, hein? Olha. Mas vamos lá, aí entra a noiva e tal, o noivo fica esperando. Mas no tempo de Jesus não era assim, era a noiva que esperava o noivo. Você lembra? Jesus conta uma parábola, lembra da parábola? Que a noiva estava com as amigas lá, e cadê o noivo? Cadê o noivo? Cadê o noivo? Vão dormir. No meio da noite ouviu-se um grito: o noivo! Lembra? Que daí tem uma turma lá que tinha óleo para acender a vela, e outros a lamparina, e outros não. O noivo que vem. E veja, a noiva, que é a igreja, ela tem que estar em situação de espera, de aguardo. Se você pega o Apocalipse, é isso. O Apocalipse é a noiva que vai passar por provação, que vai passar por humilhação. Assim como lá no Cântico dos Cânticos, a amada passa por humilhação, a noiva, a igreja, vai passar pela humilhação, pelo teste, para ver se ama de fato o noivo. E quando a noiva estiver quase que morrendo, entregue, o noivo surge como o salvador, como o resgatador da noiva. E depois o Apocalipse termina com o quê? Com as bodas do cordeiro, com a festa de casamento do noivo, com a noiva. Toda a Bíblia está falando disso, gente. E Jesus então é o noivo. Se Jesus é o noivo e a noiva é a igreja, repara, a igreja, não as igrejas, a igreja. Igual domingo a gente viu: tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, não as minhas igrejas. Por que tudo isso? Porque Jesus não é um adúltero. Jesus só tem uma esposa. A palavra Apocalipse, sabe, ela significa revelação. Mas aqui a gente acha que é revelação de coisas ocultas, de coisa que tal e coisa, Apocalipse. A palavra Apocalipse, ela era usada na noite de núpcias. Apocalipse era quando a esposa, a noiva, tirava a roupa. Era chamado de Apocalipse. Porque via o dragão, será? Revelava o dragão? Não, porque a palavra Apocalipse significa revelar-se. A noiva revelava-se para o noivo, mostrava. Assim é o dia que encontraremos com Jesus. Se Jesus então tem uma noiva, uma só esposa, o casamento é um só, indissolúvel. Também é indissolúvel porque o ensinamento saiu da boca de Jesus. Veja, não foi um papa que falou, não foi um santo que falou, não foi um padre que falou, não sou eu que falou. Saiu da boca de Jesus: não separe o homem aquilo que Deus uniu. Faz 15 dias foi esse evangelho, uma sexta-feira. Veja, em tempos que se confunde acolhimento com
deixar levar o pecado, dominar o pecado, é preciso esclarecer que Jesus foi, no entendimento de hoje, pouco acolhedor com essa palavra. Tanto que os apóstolos ficam em crise. A pergunta dos apóstolos depois é uma pergunta de quem está em crise. Eles falam assim: se não é assim, se for assim, então quer dizer que eu sou uma só carne com ela, não separe o homem o que Deus uniu. Então, olha a crise dos apóstolos. Então é melhor não se casar. Repara que a palavra saída da boca de Jesus, por muitas vezes, ela não está preocupada com esse acolhimento falso que estão tendo. O verdadeiro acolhimento é lógico, gente. A gente tem que, o padre sempre fala, né? Saber acolher. Mas o acolher não é aceitar o erro. A caridade, ela passa por colocar a outra pessoa sobre a tutela do Evangelho. Porque olha, quando Jesus falou da Eucaristia, a palavra foi pouco acolhedora também. Porque a turma foi embora. O povão lá foi embora. Sobrou só os discípulos. Jesus podia ter falado assim: peraí, não é bem assim, volta aqui, vamos ser acolhidos aqui, volta aqui. Jesus olha para os discípulos e falou assim: olha, essa palavra é muito dura para vocês, se for pode ir embora também. Jesus, nesse sentido de acolhimento que o mundo quer pregar hoje, foi pouco acolhedor com o jovem rico. O jovem rico chega e fala assim: olha, já cumpre os mandamentos. E Jesus fala: falta uma coisa, falta entregar o dinheiro, que o dinheiro está sendo o seu Deus. Deixa o dinheiro e depois me segue. O cara foi embora. Jesus poderia ter falado assim: peraí, vamos negociar aqui, vai deixando aos poucos. Aqui também, gente, aqui também, a palavra é firme. Jesus termina dizendo assim: quem tem ouvidos, ouça. Indissolúvel, não separe o homem que Deus uniu. Não passou essa palavra permanece. Ninguém, nem eu, nem você, nem o bispo, nem o papa, ninguém tem autoridade de desfazer aquilo que Cristo falou. Jesus mesmo explica a coisa: a não ser em casos de união ilegítima. E é por isso que tem o processo de nulidade de casamento, para mostrar que aquilo nunca foi matrimônio de fato. E é por isso que, pastoralmente, casos difíceis, você vem falar com os padres, para os padres orientar. Mas a palavra permanece. Casamento é um só, é indissolúvel. Outra coisa, outra prova que mostra que o casamento é santo e o casamento é indissolúvel, e o sexto mandamento. O sexto mandamento vai dizer: não pecar contra a castidade. Abra seu ouvido. Você que está escutando, abra seu ouvido. Qualquer relacionamento fora do casamento é pecado grave. Qualquer tipo de relacionamento, de ato sexual, sozinho, com parceiro, com parceira, com bicho, com o que for, qualquer relacionamento fora do casamento vai contra o sexto mandamento. Mesmo dentro do casamento existem regras que você deve seguir, que não é essa coisa de a quatro paredes pode fazer o que quer. Enfim, o padre não vai desenvolver aqui, que tem muita coisa, mas veja, não caiu o mandamento. Mas olha para o mundo, olha para a sua família, pega aí uma ondinha maior da sua família, não só o pessoal que está na sua casa lá, pai, mãe, os irmãos, mas pega aí tio, primo, prima. Quantos estão casados bonitinho na igreja? É triste, gente,
Porque é aquilo que o padre sempre fala, a turma não só ela não segue os mandamentos, como elas tiveram a ousadia de mudar os mandamentos. Mudar os mandamentos. Aquilo do tempo de Noé, casavam e descasavam-se conforme queriam. Isso é um sinal dos tempos. De novo, abra seu ouvido que o padre vai falar. A perseguição à igreja vai se dar por aí. Porque o sexo hoje virou um Deus, virou um ídolo. As pessoas, você pode comentar o que for, você pode questionar o que for, você pode questionar o estudo da pessoa, o time que ela torce, o partido político, pode falar o que for, mas mexeu na sexualidade das pessoas, falou que aquilo é pecado, falou que aquilo está errado, as pessoas viram o bicho, as pessoas jogam um inferno em cima. E é daí que vai começar a perseguição contra nós. Pode escrever. Porque para o mundo, você casadinho aí bonitinho, você aí que está seguindo a igreja, você que tem filhos, você que, para o mundo, você é intolerante. Você que não aceita novas formas de amor, poliamor, amor entre gerações, que agora não é mais pedofilia, é amor entre gerações. Todo tipo aí de zoofilia que seja. Esses dias o padre viu que estão fazendo uma boneca com um tipo de silicone que imita a pele humana. E o cara vai lá e faz a encomenda. Olha, eu quero a loira, a morena, a negra, não sei que jeito. Ele vai lá e encomenda, pronto. Uso daquilo, a hora que acabar, guarda no guarda-roupa. Não tem que pagar boleto, não tem filho, não tem... Olha que mundo nós está chegando. Pensa só, se daqui a um pouco, quanto tempo vai demorar, por exemplo, para pegar uma boneca dessa, ou um boneco desse, que também tem, e ligar com a internet, e ligar com a inteligência artificial. A inteligência artificial conversa com a pessoa assim, ó, você vai digitando lá, vai conversando, bom dia, como você está, você pode... Veja só, é só plugar ali, daqui a pouco a gente vai ver essas coisas de filme aí, ó, você não vai saber quem que é gente, quem que não é. E já sendo feito, o padre viu na reportagem, olha absurdo, gente, o cara falando que isso seria uma solução para quem tem a doença da pedofilia, porque daí ele vai lá e compra uma criança, uma boneca criança, assim, não violenta a criança, mas, que mundo nós está? Que loucura que é essa, gente? O cara em Sorocaba, aqui, ó, do lado nosso, eu vou trazer o jornal qualquer dia, na aula eu vou espelhar o jornal. O cara queria casar com a cabra. Agora tem esse negócio de trissal aí, ó, de 3, 4, 10, 80. Veja que naturalmente, o corpo nosso foi feito para a união um homem, uma mulher. O homem não consegue penetrar em 20. Mas veja como o demônio é sórdido, porque no satanismo, naquilo que é chamado de missa negra, que é um deboche da missa nossa, eles fazem o Pai Nosso do diabo, o creio do diabo, a Ave Maria, eles rezam para a mãe do anticristo. O auge da missa negra é o quê? Profanação da Eucaristia. Então, se eles conseguirem roubar uma Eucaristia, roubar uma hóstia, por isso, comungue na frente do ministro sempre. Viu alguém saindo com hóstia, bate no ombro e fala: comunga, você é guardião da Eucaristia, não tem que chamar padre. Se o cara insistiu, daí você vai chamar o padre, mas você é guardião da Eucaristia. No satanismo, uma hóstia consagrada chega a custar de 5 a 10 mil dólares, gente. Presta atenção.
Eles levam lá, usa de objeto sexual, usa para introduzir na mulher, usa para fazer palhaçada lá, e depois como que termina uma missa negra? Termina com uma orgia. Por quê? Porque é um deboche da nossa comunhão. É um deboche da comunhão dos santos. Quando você comunga, você está unido a quem está do seu lado, a quem está do seu lado, a quem está lá na França, ao Papa. Você está unido a todo mundo que comungou. O demônio então faz um deboche disso. Só que agora, isso não precisa ser no satanismo. Já tem casa assim, já tem casa de troca de casal, já tem casa de baderna, de bagunça, de sauna, disso, aquilo, outro. E às vezes tem gente na igreja. Uma vez eu atendi uma pessoa que veio na confissão e falou: padre, mas a gente vai na troca de casais, mas não é adultério, porque a gente vai junto. Ele sabe, eu sei. Meu, tá vendo? Gente de igreja. É indissolúvel, porque é sacramento. Sacramento, gente, presta atenção. Não é um papel, não é civil. Mas vamos lá no civil, vamos lá no cartório, a gente faz um documento lá e pronto. Não é sacramento. Todo sacramento tem a ver com o sangue de Cristo. Quando você deu sim aqui no seu matrimônio, o sangue de Jesus uniu vocês dois. Quando você foi batizado, o padre já explicou, quando você é batizado, a pessoa foi batizada, aquela criança, ela é pega de fora e colocado dentro do coração aberto de Jesus. A peia batismal é o coração de Jesus, aquele círio que entra na água ali, é a lança que fura o peito de Jesus. Quando a criança é mergulhada ali, a criança está sendo mergulhada na água que saiu do coração de Jesus. O padre reza isso no batismo. De modo que se você entrou no coração de Jesus, você ficou um com Ele. O seu corpo pertence a Ele. A sua vida pertence a Ele agora. O batismo te resgatou, te tirou da mão do capeta. Você custou o sangue dele. Agora você pertence a Ele, de forma que, se o seu corpo pertence a Ele, a única pessoa que pode dar o seu corpo para outra pessoa é Jesus, não é você. E quando é que você faz isso? Quando você dá o sim aqui na frente. Quando se dá o sim, Jesus está entregando o seu corpo à sua esposa ou vice-versa, e aquilo está sendo selado pelo sangue dele. Lembre das perguntas que foi feito no dia do casamento. Repara que uma vez eu estava de cerimoniário de um padre, quinto ainda foi, e quando o padre perguntou, fez a pergunta para o noivo sobre a fidelidade, promete ser fiel, amar, respeitar na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte o separe. Quando ele falou sim, a assembleia inteira deu risada. Eu acabava aquele casamento ali. Está prometendo, é uma promessa. Não é uma promessa que está fazendo um para o outro. Não é uma promessa que está fazendo para o padre. É uma promessa que está fazendo para Cristo. Como você sabe, quem que é o oficiante? Quem que está realizando o sacramento? São os noivos, não é o padre. O padre é a testemunha da igreja. Mas é o casal. Pensa, na hora daquela pergunta, para você ter ideia, na hora das perguntas, vamos supor que o padre chegasse e falasse, na pergunta o padre falasse: olha, estão dispostos a receber o filho que Deus lhe der? E vamos supor que a noiva fala: não, eu não quero, não. Acabou o casamento ali. Olha, a falta de noção que as pessoas têm. Como é duro fazer casamento, gente. Batismo e casamento. Você está fazendo o casamento, aí você está falando para os noivos. A homilia está sendo para os noivos. E eles estão preocupados com o quê?
com a foto, com a flor, com a madrinha. Os padrinhos e madrinhas, então, não sabe o que está rolando. Parece, como que fala? Passarela. Vem com aquela roupa, tudo debochada, tudo não sei o quê, tudo se comportando mal na igreja, os convidados, as madrinhas, os noivos. Aí chega aqui, quer cantar tudo quanto é tipo de música, quer cantar Legião Urbana, quer cantar música que viu no filme, quer colocar pagode, aí no meio. Gente, é liturgia. Você não pode brincar com liturgia. Pensa assim, na hora que for o ofertório, vai entrar, eu falei que ia demorar, eu falei que ia arder, né? Vai entrar o pão e o vinho, aí vem um carinha vestido de padre, com uma plaquinha escrita assim, agora vai o vinho, agora vai. É liturgia, não se brinca com liturgia, não se pode mudar a liturgia. Mas é o termômetro já. Porque tem festa de casamento que demora mais do que o rito do casamento. Tem casamento que nem acabou a festa, já acabou. Veja só, olha só. Para formar um padre, demora de 8 a 10 anos. De 8 a 10 anos para formar um padre. Né? Estudando, e rezando, e pai, coisa, e pai, não é? Isso é cada um ainda. Aí a gente faz um cursinho de um final de semana, que vem o noivo com a noiva de má vontade, reclamando, o cara chega atrasado, quer ir embora mais cedo, não sabe nada, fica questionando e acha que vai dar bom o casamento. Pensa. É sacramento, gente. É sinal sensível e eficaz da graça e do sangue de Jesus. O padre já falou, Santo Efrém, ele faz uma comparação com os sacramentos na cruz. E quando é que ele fala do casamento? Nos pés de Jesus, que são dois e pregados se tornam uma só carne. Olha a baderna que estamos vivendo no matrimônio, no casamento. O Papa João Paulo II vai dizer que é o dom total de si. Na teologia do corpo ele vai falar assim: quando um casal está tendo uma relação fora do casamento, naquele momento, no ato, o corpo dele está falando assim: eu quero você, eu desejo você. Só que acabou, o corpo dele não está falando mais isso, porque cada um vai para sua casa, porque às vezes eu não quero pagar o preço da gravidez, porque às vezes eu não quero assumir essa pessoa na castidade. Então ele fala assim: o ato engana aquele casal, porque o corpo está ali, está excitado, tá? O corpo está falando eu te amo, o corpo está falando você é tudo na minha vida, e tal e coisa e tal e coisa. Mas não é dom total de si, porque o dom total de si é eu ter esse momento e permanecer. Eu permaneço com aquela pessoa, ela é minha esposa, ele é meu esposo, eu sei do defeito dele, eu sei do defeito dela, eu sei que a gente tem conta, eu sei que a gente tem filho, eu sei que tem dia que a gente está cansado, eu sei, mas se é o dom total de si, é uma entrega. É como se fosse assim, para você entender. Eu, como padre, eu falasse assim: até 5 horas da tarde eu atendo. Passou, acabou o expediente. Acabou o expediente, o tempo é meu, eu faço o que eu quero, não vem me pedir missa, pedir bênção, pedir... É assim a vida do padre? Não, dom total de si, é entrega inteira. Outra coisa que mostra a indissolubilidade do casamento: o bem dos filhos. Meus irmãos, olha, os filhos hoje, sabe o que virou? Você lembra quando a gente era criança, tinha um brinquedinho assim, ó, que tinha uma bolinha assim, que nem bola de futebol americano,
que você fazia assim com a cordinha, ó, e outro fazia, fica fazendo. Os filhos virou aquilo, fica empurrando para o outro, como o padre falou, na hora que estava lá, benê, more, vou amar eternamente, não sei o que, agora um não pode olhar na cara do outro, um não consegue respirar o mesmo ar que o outro, e aí os filhos viram cavalo de Troia, vira o lugar da briga, o território da briga, vira o filho e as filhas. Por causa da pensão, por causa dos dias, o que o seu pai falou lá, porque isso, porque aquilo outro, fica jogando um contra o outro, vira um inferno. Meus irmãos, olha, e tudo por quê? Por causa que lá atrás não escutou Jesus, lá atrás não escutou a igreja, que falava, vai com calma, se segura. A pessoa pode até não está mais com a outra pessoa, mas por causa do filho ou da filha, agora vai ter vínculo com essa pessoa para sempre, porque nasceu, tem que cuidar. Agora, veja, que Deus instituiu a família justamente para educar os filhos para Deus, para o céu. Agora está cada um de um lado, um está no bar, a outra está na baladinha das amigas. O filho vira joguete, a educação fica com a avó, e não é a avó que tem que cuidar, porque você sabe, o padre falou no dia de São Joaquim e Santa Ana, vó tem coração mais mole, entorta fácil a avó, o vô, entorta, você sabe disso. Mas aí veja como é que vai, eu não sei como é que vai ser daqui 10 anos, como é que vai ser essa próxima geração que está vindo, porque um monte de criança mimada que não sabe ouvir não, que não sabe. Hoje a gente estava conversando, veio a notícia lá na casa paroquial, do moleque que pulou da ponte porque terminou o namoro. Meu irmão, se toca, não é? Para chegar em quem é a cremosa, vai ter que levar muito toco. O caminho é esse, de aprendizado, mas não sabe levar não. Vai criando filhos que manipulam os pais, porque daí o moleque é esperto, a menina é esperta, ela sabe manipular. Então aí o pai, por exemplo, fica comprando coisas, a mãe fica comprando coisas, mas afeto, presença não se compra, gente. Faz estrago sim. O lugar de filho é com a mãe e com o pai. Como o padre falou, a gente tem que estar num ponto que a gente tem que falar a verdade. E dói, e você sabe que eu posso até perder a cabeça, né? Mas hoje é de João Batista. A santidade do casamento. O seu instrumento de salvação é o matrimônio. O meu instrumento de salvação é o sacerdócio. O seu é o matrimônio. É essa pessoa que Deus colocou. Padre, mas ela tem chulé. Padre, mas ele fuma. Mas ela bebe. Mas é essa a sua cruz. Toma a sua cruz e siga. Para de viajar achando que é novela, foram felizes para sempre. O lugar de ser feliz para sempre é lá em cima. Aqui é a luta, é suor, é lágrima e joelho no chão. O matrimônio é uma participação na missão divina de construção do reino. O demônio sabe que família fraca, sociedade fraca, igreja fraca. O fato de não ter casamentos conforme o coração de Deus abala não só a estrutura do casamento, mas também a estrutura das vocações sacerdotais. O Papa João Paulo II, na Teologia do Corpo, vai dizer que
Uma família alicerçada na fé é lugar, é sementeiro para vocações sacerdotais. O irmão não sabe disso, gente. Olha a baderna que virou. Quais são os perigos que a gente está tendo em relação ao casamento hoje? Primeira coisa, o divórcio e separação. Ninguém mais liga. Às vezes até gente de igreja fica incentivando, não, separa, depois você é nova, você é novo, vai viver sua vida, não sei o quê. Presta atenção, às vezes por convívio, o convívio está violento, o convívio está ameaçador, então vai separar. O padre vai falar, separa de corpo. Mas tem que viver a castidade. E não é para tirar aliança. Porque essa pessoa não está soltinha na pista, ela está casada. Ela fez uma promessa, a promessa permanece. A não ser no caso de união legítima de nulidade, que o padre já disse. Mas veja, às vezes tem uma pessoa que separou por conta disso, por orientação, o padre foi lá, orientou, olha, então separa, está colocando em risco a sua vida, a vida dos seus filhos, mas vive a castidade. Aí vai os amiguinhos, aí vai as amiguinhas. Viu? A terra vai comer. É essa palavra suja que usam. É justamente porque a terra vai comer que você tem que se guardar, porque você não é feito para a terra. Mas aí vai entrando na cabeça das pessoas, ou então o outro pega e já está armando já onde que vai, já está. Hoje em dia tem golpe de barriga. Não tem? Tem golpe de pensão. Hoje em dia, as pessoas se prostituem por qualquer coisa. Eu já atendi, gente. A pessoa chegou lá, a mocinha chegou, padre, eu estou saindo com um homem casado, ele tem não sei quantos anos, tem mais de 50. E ela 20 e poucos. Mas ele paga a faculdade para mim. Então você é uma prostituta. Porque ele está comprando você. Olha, as relações sexuais fora do matrimônio, vou repetir, qualquer relação, ato sexual fora do matrimônio é pecado grave. Qualquer um. A contracepção, vai entrando também a ideia da contracepção, do sexo livre, da irresponsabilidade diante do ato conjugal, que ele deve ser unitivo e procriativo. É lógico, você sabe, o padre já falou, não é que todo ato tem que ter filho, mas todo ato tem que estar aberto a filho, ou seja, Deus que dá a última palavra. Deus já fez um reloginho natural. Ah, padre, não estou entendendo. Procure saber então. Mas veja, a última palavra tem que ser de Deus. Agora, essa mentalidade contraceptiva, ela entrou de tal forma de que não, é só uma aventura, então vou usar preservativo, então tomo o pílula no dia seguinte, e aí isso aí gera o quê? Gera um outro pecado grave, que é o aborto. O aborto oculto e o aborto, essas crentes de aborto cada vez mais, e as mulheres falando, não é? Ah, meu corpo, minhas regras, se eu quiser abortar, eu aborto. Eu falei que hoje ia falar o que tem que falar, não é? Mas então você está grávida com um menino e aquela criança é seu corpo, por acaso? Você está fazendo um pipi dentro de você? É isso? Não, que lá é outro corpo, é outra pessoa, gente. Mas não, vamos matar, mata a criança. Tudo fruto do quê? Dessa bagunça sexual que a gente vive, da falta de fidelidade conjugal. Qual que é o grande protetor em relação, por exemplo, à AIDS? Não é o preservativo. Estão mentindo para você. Vai ver que no preservativo, nos poros do preservativo, passa muita coisa. Vai ver. Eles mentem. É a castidade, é a vivência conjugal. A fertilização in vitro, as técnicas de reprodução assistida, tudo fica manipulável. Tudo manipulável.
A ideologia de gênero, vou falar, casamento é só homem com mulher. Matrimônio, casamento, homem com mulher. Homem e mulher, Deus os criou. Deus não criou Ivo. Deus criou Eva. Não foi? Adão e Ivo. Pronto, morreu todo mundo. Nem ia nascer, ninguém ia nascer. Infelizmente, a gente com igreja, a gente está tendo medo de falar o que é para falar. A pornografia assassina o amor. A pornografia tira, principalmente os homens, mas hoje em dia tem mulher viciada em pornografia também. Ele tira você da realidade, tira você da sua esposa e faz com que você comece a viver um mundo de fantasia. Quantas confissões que eu atendo de pessoa que vem assim: padre, na hora do ato eu estava pensando em outra pessoa. Veja, lembra que o padre falou? O corpo está falando eu te quero, mas a alma está longe. Aonde que vem? Pornografia. Da onde que vem? Que às vezes a gente está na missa, começa a vir umas ideias, pensamentos, a gente poluiu isso aqui. A pornografia vai matando o casamento. Quantas traições, quanto casamento arrebentado por conta disso. Meu irmão, você que é homem, veja, tem coisas que é próprio do homem e próprio da mulher. Você tem que se colocar, às vezes, no lugar de um, no lugar de outro. Se você, por exemplo, é homem, você tem que se colocar no lugar dela. Para você, desde criança, como homem, você, entre aspas, entendeu isso como algo natural, algo de ser homem, de ser macho, disso aqui. Mas para ela, você a compara com uma prostituta, você desvaloriza ela, você desvaloriza a beleza dela, o corpo dela, porque na cabeça dela vai passar que ela não está satisfazendo, que ela não está. E você, esposa, também precisa se colocar no lugar dele e perceber que tem coisas que é próprio do homem. Não é que você tem que fazer todo dia, mas tem dia que vai ter que fazer sem vontade, como um sacrifício pelo bem do casamento. Casamento é sacrifício, para que não é desculpa, não justifica, mas para que aquilo não jogue gasolina, a continência não jogue gasolina e ele vá procurar fora, e ele vai procurar na pornografia. São Paulo fala isso. Então presta atenção no outro, na outra pessoa. Não fica medindo a outra pessoa com a sua régua. Se coloque no lugar do outro. Veja, é uma situação de enfermidade, é uma situação assim, vai falar com o padre vai orientar, vai falar: olha, isso aqui você toma remédio, isso aqui é cruz, não tem jeito, é cruz, isso aqui vocês têm que dialogar, Deixa eu dizer uma coisa, até mesmo os casais que usam o método natural, toma cuidado para isso não virar preservativo católico. O que significa isso? Significa assim: olha, meu irmão, você está lá com a sua esposa, você passou um dia feliz, você e ela foram lá, sei lá, passearam, divertiram, deram risada, namoraram, tá legal, tá não sei o que, aí pintou, sabe, pintou na hora lá. Só que daí você lembra: eu estou fértil, hoje não pode. Meu, que cortada que dá. Vira preservativo católico. Deixa o amor ser realizado em nome da união de vocês. Da mesma forma, o contrário, o casal está querendo ter filho, e aí aquele dia não rolou nada, está meio um de briga com o outro, está meio assim, está aquela coisa. Aí chega de noite e fala: hoje está fértil, então tem que fazer. Tem que fazer? Veja,
Presta atenção que o inimigo é sujo, gente. Tem que ser um caminho natural do amor de vocês. E se gerar vida, Deus dá a última palavra. E como o padre falou, e que a gente viu no Evangelho, o incesto, que está voltando. Que é quando a pessoa quer ter com um parente. Olha aqui Herodes. Mas como o padre falou, o inimigo vai mudando as palavras, vai forjando as palavras. Não é incesto, é amor entre laços comuns. Amor entre geração, quando é com pedofilia. Na Holanda tem partido político defendendo a pedofilia. Você, família cristã, você é chamado a mostrar para esse mundo lixo que está, que família dá certo, que família é projeto de Deus. Você que é família, eu como padre, a gente precisa ser João Batista, porque a coisa vai pegar por aí, pela questão sexual. Pode cobrar o que o padre está falando. Sentados ainda, canta as oferendas.